De volta com o Jornal Super News para falar agora de segurança. Recebo aqui no estúdio o delegado Evandro. Bem-vindo, delegado. Obrigado. Os números de homicídio esse ano em Valadares estão superando os anos anteriores, doutor Evandro. Como que o combate ao crime pode ser intensificado nessa reta final de fim de ano? A curto prazo é um pouco difícil, mas eu diria o seguinte, que é um ciclo. Primeiro, a iniciar pela prevenção. Então, a polícia militar, que tem essa atribuição de prevenir o crime, né, que está nas ruas para preveni-lo, né, precisa de um número maior de policiais nas ruas para essa prevenção. Depois temos aí a polícia civil, que é a repressão, né, deste crime, e aí aqui a polícia judiciária. Então, precisamos de ter também um número maior de policiais nas delegacias de homicídio aqui de Valadares. Depois nós temos o Poder Judiciário, mais o Ministério Público, né, que é a Justiça, né, o promotor de justiça denunciando, o juiz condenando. E aí já passou da hora de Valadares ter uma vara especializada para os julgamentos de crimes de competência do Tribunal do Júri, que são os crimes dolosos contra a vida. E depois temos que ter também presídios para receber todos esses presos aí que praticaram crimes aí contra a vida. Como que seria essa vara específica desses crimes, para julgar esses crimes dolosos? Aqui, hoje, nós temos 3 varas criminais em Valadares. E as 3 varas criminais, os juízes julgam todos os crimes, independentemente de ser crime doloso contra a vida, crime contra o patrimônio, crime contra a administração pública, todos eles são, através de sorteio, distribuídos entre essas 3 varas. Então, nós precisávamos de ter mais uma vara aqui, e essa específica para julgar os crimes dolosos contra a vida, que são os crimes de homicídio, tentado ou consumado, o induzimento à instigação, auxílio, suicídio, infanticídio e o aborto. Esses 2 últimos também tentado ou consumado, ou seja, os crimes previstos no Código Penal do artigo 121 ao 128. Depende de um posicionamento das autoridades em relação a isso e cobrar que seja instalada. Com certeza, porque aí nós teríamos aí um maior número de julgamento desses crimes, que são crimes violentos, crimes contra a pessoa, e para que os autores não tenham aí essa sensação de impunidade, porque é um julgamento mais demorado. Estes crimes têm 2 fases, então demora-se mesmo, temos aí vários recursos. Então, quando se tem uma vara especializada como Belo Horizonte, nós temos 2 tribunais do júri, essas varas seriam responsáveis especificamente por esses crimes. Então, iria haver um filtro, né, só para esses crimes, e com certeza nós teríamos o maior número de autores presos pela prática de crimes dolosos contra a vida. No fim de semana, nós tivemos um homicídio dentro de um presídio aqui da cidade. Um jovem foi morto por outro detento. Trata-se de um desentendimento prévio entre eles. Conta pra gente como foi a dinâmica desse crime, doutor Evandro. A informação que nós temos é que estes 2 presos, né, já tinham tido problemas anteriores, né, quando em liberdade, e foram presos um depois o outro, e quando a vítima, né, poderíamos dizer, chegou posteriormente no presídio, esse desentendimento veio à tona e discutiram, brigaram e resultou na morte. É interessante que o diretor do presídio, né, ou os policiais que trabalham no presídio, né, tem que ter essa sensibilidade, né, em chegando um preso que tem problema com outro preso, né, evitar que seja colocado na mesma cela para evitar, né, essas mortes. E aí agora cabe ao Estado indenizar no futuro aí aos familiares dessa vítima. Pode-se dizer que houve uma falha nessa identificação, porque os 2 já tinham essa rixa, né? Talvez os policiais, o diretor, os agentes, talvez não desconhecessem, né? É possível que eles não soubessem. Mas em sabendo, em conhecendo, é bom que faça essa divisão entre eles lá para evitar essas mortes. A Secretaria de Estado instaurou uma investigação, né, administrativa sobre esse caso, que ocorreu no último sábado aqui no presídio. Nesse caso serão 2, né, investigações. Tem a investigação interna, né, lá do presídio, né, e tem, que seria administrativa, e tem também a investigação agora da Polícia Civil para
apuração deste crime. Porque, muito embora ele tenha confessado, a gente precisa saber se ele confessou por ele ter praticado ou alguém o obrigou que confessasse, né? A gente não sabe, pode ser uma versão, então tem que ser apurado. E, de repente, para certificar também se não tem outras pessoas que o ajudaram a praticar esse crime. Então, a investigação da Polícia Civil tem essa finalidade. Doutor Evandro, obrigado por sua participação aqui no Jornal mais uma vez. E a gente volta na semana que vem com mais assuntos sobre segurança. Muito obrigado pelo convite. Esta edição do Jornal Super News fica por aqui e até amanhã.